Olá, você que está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres no ramo da tecnologia e de produtos digitais. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área de produtos, entra logo no nosso site para saber mais sobre a nossa comunidade. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, pode mandar para podcast@mulheresdeproduto.com. Eu sou a Vanessa Gonçalves, a gente está aqui com a Mari Cavalini. E, Mari, o que a gente vai falar sobre hoje? Oi, Ivan. Oi, pessoal. Vamos falar sobre o processo seletivo fora do país com mulheres que trabalham como VPs, Product Managers ou na área de recrutamento em empresas no exterior. Esse é o último episódio da série. Confira todos os episódios anteriores para pegar todas as dicas sobre vagas, entrevistas e o famoso case. Enfim, começando então. Em tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento, nós já vemos há algum tempo um movimento de profissionais brasileiros trabalhando para empresas no exterior. Isso também começa a se refletir para a área de produtos, e nossas convidadas são um exemplo disso. Mas será que para se candidatar à vaga no exterior o processo é diferente? Esse é um dos tópicos que vamos discutir hoje, e para isso trouxemos convidadas super especiais. Vamos falar hoje com a Camila, que é VP na Lens, a Aislan Schmidt, que é do RH do Zoom em Amsterdã. Gente, sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Queria rapidamente convidar vocês a se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho melhor quem são vocês. Bom, eu sou a Aislan, o pessoal me conhece mais por Ais. Eu sou recrutadora há exatos 12 anos já, faz um tempinho. Comecei muito na área de tecnologia, né, no Brasil, em Latinoamérica, trabalhando com empresas como a ThoughtWorks, a Dell, e fiz uma aventura na minha vida que foi me mudar para Amsterdã em 2018, trabalhando também com tech recruiting, contratando muitas pessoas para produto, contratando também muitas pessoas para desenvolvimento de software e conhecendo mais sobre a Europa, né, esse novo mercado. Há um ano atrás, eu me juntei à Zoom, que é uma empresa, algumas pessoas conhecem, acho que a maioria do pessoal agora conhece, depois dessa pandemia louca que a gente está vivendo, né? Então, me juntei à empresa para trabalhar com Employer Branding. Então, eu trabalho bem próximo a recrutamento agora, mas mais cuidando da marca empregadora, de como que a gente vai se colocar no mercado, como que a gente vai atrair os talentos certos, né? Então, os PMs certos aí para se unirem aos desafios que a gente tem. Mas, resumindo, é isso, gente. Sou brasileira, tem esse nome diferente, mas eu sou brasileira. Que a galera sempre confunde, né? A galera sempre acha que eu sou gringa, mas não sou, não. Também compartilho dessa. Acho que pelo meu sobrenome as pessoas acham que eu sou alemã, mas não sou. Eu sou bem brasileira. Eu sou a Camila, eu sou VP de produto na Lendis. A Lendis é uma empresa alemã, eu moro aqui em Berlim já há 6 anos. Eu comecei como Product Manager em 2010, 2011, sou bastante tempo atrás. Depois eu fui crescendo na minha carreira, tive bastante oportunidade de estar como líder em posições de liderança dentro da área de produto. Eu tenho que agradecer muito a Rocket Internet, que me deu muitas oportunidades de crescer bem rápido nesse ponto, mas trabalhei em empresas como a Rocket, como a Vtex, em várias empresas aqui na Alemanha, dentro do grupo Rocket e outras startups. Trabalhei também em empresa Aquandu, que é uma empresa de restaurantes, de gestão de restaurantes, também aqui na Alemanha. Então, eu tenho um portfólio bem diversificado de empresas e produtos. Tive minha própria empresa, montei meu próprio marketplace, vendi minha empresa. Então, acho que eu tenho uma experiência bem vasta na área de negócios e produto. E hoje eu estou ativamente recrutando e contratando product managers e todos os outros roles baseados dentro do produto, como designers e researchers para o meu time. Legal, gente. Obrigada por aceitarem o convite, em participar desse papo e desmistificar essa parte do processo seletivo. Bom, para começar, então,
um papo inicial, quero me aplicar a vagas para o exterior. O que eu preciso saber antes de me candidatar? Quais são os pontos que vocês acham que é importante eu ir atrás, aprender, me preparar? Como é que é essa parte, na visão de vocês? Bom, acredito que, primeiro de tudo, entender quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que você pode vender, de certa forma, para aquela empresa do exterior. Inglês, infelizmente, né, pessoal, precisa saber inglês, precisa ter o inglês afiado aí para poder saber se comunicar com as pessoas lá fora. Por exemplo, eu moro em Amsterdã, lá a maioria das pessoas são todas alfabetizadas em holandês e inglês, e o inglês facilita muito para poder se comunicar com as equipes, conseguir ter, né, entender a cultura do lugar. Então, diria assim, investe bastante no inglês, investe bastante em puxar os seus pontos fortes, tanto no currículo como também na conversa com recrutadores, né? Se vai aplicar para vagas também lá fora, estuda bastante a empresa que você está aplicando, entende bastante os valores daquela empresa. Isso é muito importante, muito, porque realmente faz toda a diferença, assim. Eu tive uma experiência não muito boa, posso falar também dos perrengues, né, que a gente passa. A primeira empresa que eu apliquei, que eu, né, eles, agradeço muito, eles me levaram para Amsterdã, e isso foi super bacana para mim, para minha carreira, mas não fechou muito comigo nas questões, assim, de valores, sabe? Não era uma empresa que eu me identificava muito, era muito burocrático, era muito engessado, e eu sou toda do Agile, eu adoro Agile, adoro Design Thinking, adoro usar coisas diferentes em recrutamento, então imaginem do meu desespero, né, no começo, assim. Então deu 6 meses, eu não consegui ficar na empresa, eu procurei um novo trabalho. Eu concordo totalmente com o que a Aya está falando e acho que para completar essa resposta, eu também procurarei entender a cultura do país ou da cidade que a empresa está. Não é só importante a cultura da empresa, eu acho que é muito importante para você não ter esse tipo de frustração quando você chega, mas a partir do momento que você vai se realocar para uma nova cidade, você tem que entender se é aquilo que você está buscando. Eu conheci muita gente que veio para cá, estava super apaixonado pela empresa, pelos colegas, pelo desafio, só que não conseguiu se adaptar à escuridão do inverno. Aqui em dezembro, 3 horas da tarde é noite, 8 horas da manhã ainda é noite. Então você tem um período muito longo de escuridão. E essas pessoas, elas precisavam de sol, precisavam de luz, porque era onde motivava a energia delas. E em menos de um ano, elas acabaram voltando para o Brasil, ou foram para a Austrália, ou foram para outros lugares. Eu acho que a avaliação do local, tanto o ambiente socioeconômico, o que você está esperando, qual é o tipo de qualidade, se você busca qualidade de vida ou não. Por exemplo, se você vai se mudar para Londres, o ritmo de trabalho é tão doido quanto o de São Paulo, quanto do Brasil, sabe? As pessoas comem em cima da mesa, elas elas têm direito à hora de almoço, mas elas não fazem hora de almoço. Eu fiquei surpresa quando eu tinha reuniões que eu tinha que ir para lá, a pessoa falava assim, vamos sair para almoçar. Você literalmente sai, vai na lojinha da esquina, compra o seu lanche, o seu almoço, volta, senta na sua mesa e continua, né? Então você não tem esse momento essa pausa. Eu falei, isso não é o que eu quero para mim. Então Londres é um lugar, acho linda a cidade, é incrível, mas é passeio. Então você tem que colocar no papel o que está o entorno da empresa e do seu emprego, porque isso completa. Esse é um ponto super importante, de fato. Agora você falando de Londres, né? Eu fiz um intercâmbio para Londres e naquela época como estudante era, meu Deus, né? Que maravilha, festa, pub crawl. Estudar inglês na cidade é muito diferente de você trabalhar na cidade, né? E viver na questão do trânsito também, que lá é bastante, um trânsito super, né, louco, assim como o nosso de São Paulo, Rio de Janeiro, então tem que pesar bastante isso, assim como, por exemplo, em contramão tem a Espanha, né, que o pessoal faz um almoço de 2 horas. Então, é bem diferente, realmente. E ainda para de trabalhar mais cedo, né, porque tem as jornadas mais curtas no verão. Isso mesmo. Realmente, assim, não é só o trabalho, né, eu vou viver essa cultura, né, então como é que eu vou estar, né, nesse ambiente, como é que eu vou me sentir.
Não é uma mudança apenas de emprego como a gente faz aqui no Brasil, né? É uma mudança de estilo de vida da sua vida. Você está mudando de emprego, você está mudando de país, você vai conhecer outras pessoas, é uma língua nova, é uma cultura nova. Então, basicamente, você tem que nascer de novo para aquele emprego, né? Um pouquinho antes de a gente começar o nosso podcast, a gente estava conversando e uma frase que vocês colocaram que eu achei bem legal é: a gente busca bons candidatos para trabalhar em empresas no exterior. E aí eu queria ouvir do lado de vocês o contrário, né? No Brasil, né? Nós que estamos aqui no Brasil queremos nos aplicar a vagas para fora. Como é que é fazer essa busca? Como encontrar as melhores vagas? Quais são as dicas que vocês dão? Como é que, enfim, as vagas são descritas fora do país? Se existem habilidades diferentes? Pontos que vocês acham que a gente poderia fazer do nosso lado para conseguir se aplicar, buscar e aplicar a vagas? Uma coisa que eu notei quando eu estava, do ponto de vista quando eu estava me candidatando para vir, as vagas, as descrições, elas são todas muito iguais. E você tem que acabar pesquisando pela empresa. Mas você só vai saber se aquele lugar é o ideal para você trabalhar ou não quando você se candidatar e você tiver a entrevista. Porque a entrevista é uma via de duas mãos. Não é só para a empresa te conhecer e para a empresa saber se você é adequada para a vaga, mas para você também conhecer a empresa e as pessoas com quem você vai trabalhar para saber se elas são adequadas para você, se você vai se encaixar ali. E isso foi uma coisa que eu vim aprender muito tempo depois, porque quando eu fiz o meu primeiro processo seletivo para vir para cá, eu só queria vir. A minha ideia era, quero ter uma aventura fora do país, tanto que quando eu vim, o plano era 2 anos e acabar voltando pro Brasil. Acabou que deu muito certo, gostei muito da empresa, mas também tive outras que não deu. E aí eu só aprendi que a entrevista é uma via de duas mãos muito tarde, né? Que eu tenho o direito de perguntar, que eu tenho o direito de saber, que eu tenho o direito de conhecer o outro lado também. Nossa, isso que você está falando é muito, muito verdade. A gente tem essa impressão, né, geralmente, de que quando a gente está fazendo um processo seletivo, eles estão me avaliando, né? Então eu estou sendo avaliada por aquele recruiter, aquela empresa. Mas na verdade é sempre você também avaliando se aquilo serve para você, né? Então, usando o meu exemplo que eu falei do meu perrengue chique lá da minha primeira empresa, se eu tivesse talvez me colocado numa posição de eu estou avaliando eles também, né? Será que vale a pena eu ir para essa empresa agora? Será que faz sentido para minha carreira? Mesmo que eu também estava muito na vibe de, meu Deus, eu quero ir para fora do país e ponto, independente do lugar, eu vou, sabe? E se você não avalia muito, assim, se aquilo é bom pra você, pode ser uma experiência não muito legal quando você chega, assim. Eu já ouvi muitas histórias, graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas muitas histórias, assim, de pessoal que, primeira empresa, assim, usavam de escravo, sabe? Então foi completamente diferente do que eles imaginavam, questão até de pagamento, de salário e tal. Então é muito importante, durante a entrevista, perguntar tudo que você tem dúvida, né, e principalmente cuidar na job description ali, né, na vaga que você está lendo, se você se vê fazendo aquilo. Ok, eu me vejo fazendo isso, eu realmente correspondo ao que eles estão pedindo, porque geralmente, agora falando assim mais, não quero generalizar, mas na minha experiência com Holanda, o que é colocado na job description, no requerimento da vaga, é exatamente o que eles estão pedindo daquela pessoa, sabe? E eles são bem diretos e retos, assim, olha, é isso que a gente precisa. E eles não vão mudar muito, digamos assim, talvez a pessoa pode ter só 3 anos ali de experiência. Não, não, eu quero uma pessoa com 8 anos de experiência, 5 anos de experiência, e vai ser isso aí, entendeu? Então, pelo menos na Holanda, eles são bem criteriosos a olharem muito para os requerimentos da vaga, assim, se aquela pessoa realmente fecha com o que eles estão pedindo. Então, eu diria assim, seja bem honesto com você mesmo também, olhando para o seu currículo, olhando para as suas experiências, se você fecha com aquela vaga, se você vai poder performar aquelas atividades, e principalmente se você vai ser feliz fazendo aquilo, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem muito aquela coisa também de, eu quero me jogar nisso, preciso sair fora do país e tal, e não pensa muito assim, vou ser feliz fazendo aquilo ali? Vou querer crescer naquela área específica? Acho que vale também ter essa reflexão.
Eu acho que completando a parte de você conhecer a empresa, se você simplesmente vai e aceita qualquer coisa, a experiência ruim daquela empresa, ela acaba se transportando para a experiência ruim da cidade ou do país que você está. E você acaba culpando aquele país ou aquela região que você está falando assim, ali foi uma péssima experiência e você muda por causa de uma pessoa ou por causa de um empregador. Né? Então, acho que esse cuidado, ele é importante de analisar todos os lados. E em relação à job description, é exatamente o que a Ais falou, é aquilo que a pessoa está procurando. Se a empresa ela é flexível com o nível de experiência, a job description ela é mais ampla, ela é mais vaga. Ela fala assim, experiência em, alguns anos de experiência em. Ela não coloca 8 anos, 10 anos, porque se a pessoa está procurando alguém com 8 anos ou 10 anos, é porque o nível de porrada que ela vai receber dentro da empresa precisa ter aquela maturidade para ela poder aguentar, senão não dá. Né? Então, e acaba assim, se você tem 2, 3 anos e aplica para uma vaga de 8, você não vai nem ser chamado. E aí é outra frustração para você. Você fala assim, poxa, me candidatei para 50 empresas e nenhuma me chamou. Mas por quê? Né? Então, eu acho que esse tem que, é o que a Ais falou, tem que ter ser honesto com você mesmo, se você se encaixa naquela vaga ou se vê fazendo aquilo. E como preparação, eu também faria perguntas para você mesmo, assim, o que eu busco do meu empregador ou qual é o estilo de vida que eu gostaria de ter, para quando você começar a analisar a empresa e ser chamado para uma possível entrevista, você já tem algumas perguntas que você começa a ter respostas. Caraca, muito legal mesmo. Uma dúvida focada, inclusive, ainda na job description e ser honesto com a gente também. Eu queria ouvir de vocês o que é um bom perfil no LinkedIn para vagas no exterior. O que a gente pode oferecer, né, de ideias e dicas para o pessoal que está ouvindo o podcast, do que eles podem colocar para que realmente ajude não só o recrutador, mas eles também a darem esse match perfeito com a job description. Uma coisa importante, quando você está saindo de um país para ir para outro, a gente sempre tem na cabeça que a empresa que você trabalha, imagina que você trabalha num banco enorme no Brasil ou num aplicativo de entrega de comida, de delivery, é super conhecido, é o líder do Brasil. Ninguém fora conhece. Então, quando você está fazendo tanto o seu currículo quanto o seu LinkedIn, eu acho que vale uma introdução sobre o negócio com que você trabalha. Não só o que você faz, não só como você se relaciona, mas acho que um pequeno background do que é a empresa, do que está fazendo e das entregas. Hoje eu tive muita conversa com os recrutadores que a gente tem dentro da empresa e com terceirizados também, com consultorias. As pessoas olham muito menos as suas tarefas diárias, tipo, escrever histórias, validar produto, fazer discussão ou refinement. Isso todo PM faz, de uma maneira ou de outra, em rotinas diferentes ou não, mas quais são as suas entregas? O quanto de valor você entregou naquele produto? O quanto o seu produto cresceu dentro de um certo período? Eu acho que tudo isso, ele pode estar de uma maneira no seu currículo como descrição da sua vaga, menos as tarefas e mais as entregas e o que é a empresa, o valor que você agrega dentro da sua função. Super, super concordo. Assim, a questão das entregas é bem importante e demonstrar mesmo o impacto que você teve, né? Então, o que a Camila falou é muito verdade. Demonstrar o impacto que você teve naquela experiência é muito mais importante do que só descrever as atividades que você estava desempenhando. Acho que hoje o LinkedIn também está se tornando o próprio currículo, né? Muitas empresas também estão usando o LinkedIn como currículo para aplicação de vagas e tudo mais. Então, quanto mais você puder completar o LinkedIn com as suas experiências, awards, né, coisas que você já conseguiu conquistar, projetos. Acho que também é legal adicionar no LinkedIn, se você gosta de escrever artigos, fazer eles ficarem feature, né, no teu perfil, para que as pessoas possam ver o que você gosta de escrever a respeito, sabe? O que você gosta de ler a respeito. Hoje em dia, né, não só o LinkedIn, mas mídias sociais, é um reflexo de quem você é, né? Então, o recrutador também vai olhar para isso, assim, olha, o que essa pessoa está curtindo, né? Está curtindo a comunidade de Women in Product, está curtindo tecnologia, está tentando aprender com tecnologias novas, está se atualizando. Acho que isso também vale.
Acho que é tudo pensando assim, um reflexo da tua marca pessoal, né? A gente fala muito eu tô agora em employer branding, né, na Zoom, que é exatamente cuidar da marca da empresa, mas também qual é a tua marca pessoal, o que você faz para ter uma marca pessoal bacana. Acho que isso também vale acrescentar. Eu queria saber qual que é a diferença entre o LinkedIn e o CV e qual que é o mais importante para o recrutador. Então, para mim, eu acho que depende do caso. Se você está ativamente se candidatando a uma vaga, provavelmente as ferramentas elas vão te pedir um CV, um currículo em PDF, alguma coisa do tipo. Algumas têm o link para você colocar o seu LinkedIn também, tem um espaço, mas nunca é só o LinkedIn. O LinkedIn é mais quando é um recrutamento ativo. Então, eu preciso de pessoas e a demanda que eu estou recebendo não é suficiente, então a recrutadora vai atrás dessas pessoas. Então, ela começa a colocar filtros no LinkedIn e aí é quando o LinkedIn fica mais relevante. Então, quando é um recrutamento ativo, pode ser usado o LinkedIn. Quando é um recrutamento passivo, digo, o candidato que se candidata, meio redundante, candidato se aplica à vaga, o currículo ele tem um pouco mais de relevância. Concordo. Na verdade, assim, é bem como a Camila falou. Com certeza que se a gente está procurando um profissional de produto, a gente vai no LinkedIn. É uma das ferramentas, né, primeiras ferramentas que a gente vai consultar e vai buscar, vai fazer sourcing, que a gente fala, que é de fato o headhunting, né? Ir atrás do profissional na rede mesmo. E aí é legal você ter o seu LinkedIn super atualizado, né, com bastante informações. Tem até como você adicionar o seu currículo, tipo o seu PDF, assim, do seu currículo, no seu perfil de LinkedIn, que já facilita também muito. Ou então, por exemplo, quem é profissional, um product designer, né, pode colocar lá o seu portfólio, pode colocar lá o seu perfil do Behance. Isso é algo que também facilita bastante. Mas nada vai substituir você como candidato, candidata, ir no site da empresa e se candidatar para aquela vaga que você tem interesse, né, com o seu currículo, com o formato que você decidiu. Acho que isso também diz muito pra gente, assim, né, o formato que você decide do seu currículo, como que você está descrevendo as suas experiências, isso tudo vai ser mesmo no CV, né, e não no LinkedIn em si. O LinkedIn é só uma ferramenta que acrescenta ao teu currículo, assim. Então, eu diria manter os dois atualizados sempre, com as mesmas informações, né? E tentar sempre procurar diversas formas de se conectar com os recrutadores, seja, né, através de aplicando para vaga direto no site da empresa, no site de carreiras, ou indo atrás das vagas dentro do LinkedIn mesmo. É isso que a Ais falou de homogeneidade, é muito importante entre o currículo e o LinkedIn. Porque se o LinkedIn ele é mais vendedor do que o seu currículo e você acaba chegando numa entrevista, vai ter frustração dos dois lados, porque se não é real, se não tá certo o que tá ali, a gente vai acabar descobrindo. O processo seletivo, ele é para isso, ele é desenhado de uma maneira que o candidato, ele é avaliado não só tecnicamente, mas socialmente, como é que ele vai interagir, culturalmente, se ele vai se adaptar à empresa. São várias verticais que acabam caindo dentro do papo. Você não precisa estar só, literalmente uma entrevista, uma inquisição, cheio de perguntas, mas na conversa a gente acaba percebendo que tem discrepância entre o que vimos no LinkedIn, o que está no currículo e o que você entrega nas entrevistas. É a transparência, é a honestidade com você mesmo e com o seu empregador, mesmo que você consiga aquele emprego. E é uma coisa que muitas pessoas te ajudaram por trás, você não tem aquele skill, vai acabar aparecendo mais pra frente. E aí é pior, sabe? É muito pior. Isso é bem verdade, assim, é bem importante ser verdadeiro, né, no que você está dizendo no seu currículo, no seu LinkedIn, e algo também importante é a questão do inglês, assim, o LinkedIn tem uma feature, né, que você pode estar fazendo um perfil em português, um perfil em espanhol, se você quiser, e um perfil em inglês. Não precisa também fazer, assim, né, todos os perfis da Terra, adicionar todos os perfis possíveis lá, mas pelo menos em inglês tem que estar, pessoal. Se você está se candidatando para uma vaga que é fora do Brasil, né, eu diria que sim, fazer com que as suas experiências estejam descritas também em inglês, para facilitar que você seja, né, visto por recrutadores lá de fora. Então, basicamente, o que a gente vê é que o LinkedIn é como se fosse uma porta de entrada, mas o CV também é muito importante, né, para as vagas. E a gente costuma ver
que além do CV, a gente tem aquela carta de apresentação, né? Nos lugares da onde vocês estão, é importante isso? Como que faria uma boa carta de apresentação? O que seria uma apresentação para o recrutador? Olha, eu pessoalmente, eu nunca mandei carta de apresentação quando eu mandava meu currículo ou carta de recomendação. Eu tinha pronto, eu tenho pronto, caso pedisse ou caso na aplicação fosse obrigatório, eu sempre colocava. Porém, eu acho importante porque tem alguns cenários que as pessoas estão fazendo uma transição de carreira, né? E eu tive um cenário muito parecido agora. Eu acabei contratando a pessoa, mas eu olhando o currículo dessa pessoa, eu nunca teria chamado nem para a primeira entrevista, porque a experiência dessa pessoa era toda numa outra área que não tinha nada a ver com o que eu estava procurando, mas de uma certa maneira, entre linhas, ela tinha essa experiência de PO, né? Só que não estava ali. Então, era um currículo que não estava adequado, mas a carta também explicou que era uma fase de transição de carreira, e a recomendação, eu não pedi uma carta de recomendação, mas a gente faz ligações, chamadas de referência dentro do processo seletivo, quando a gente tem dúvida sobre a pessoa, para validar se essa pessoa já tinha algum tipo de experiência, tudo aquilo que ela falou, se realmente era verdade. E aí a outra pessoa da referência endossou e colocou muito mais, né? Então, eu acho que tudo depende do estágio que você está, e é importante você explicar o seu contexto. Imagina que aqui na Alemanha você pode tirar de 1 a 2 anos de licença maternidade, e quando você volta, você não precisa voltar necessariamente para o seu empregador atual, às vezes você quer ir para um outro lugar, você quer trabalhar meio período, e acho que é importante a carta de apresentação falando que você esteve 2 anos fora do mercado de trabalho porque você estava em licença maternidade, porque às vezes você vê um gap dentro do currículo e fala, mas o que aconteceu aqui? Né? Você não consegue adivinhar. Isso é bem importante. Eu adorei o exemplo da licença maternidade. De fato, é interessante ter a carta para você entender o porquê, né? E também o porquê que aquela pessoa está escolhendo aplicar para sua empresa, né? Entender um pouquinho o que levou aquela pessoa a aplicar para aquela vaga. E algo também que eu lembrei agora, a gente falando sobre isso, eu já li muitas cartas, assim, que o pessoal mandava em empresas, né, não só na Zoom, mas outras empresas que eu trabalhei anteriormente como Tech Recruiter, e o pessoal esquecia de trocar o nome da empresa. Então, eles simplesmente faziam ali um copy and paste, né, uma cópia, e enviava, e é isso aí. Não é bem assim, né, gente? Tem que escrever uma carta única para a empresa que você está aplicando, e escrever também por que você está interessado naquela vaga, né? Por que faz sentido aquela vaga para você nesse momento? Se é uma transição de carreira, você está mudando, assim como eu mudei, né, de recrutamento para employer branding, por que eu fiz essa troca, né? E explicar para o recrutador, por que essa troca nesse momento da minha carreira, por que a empresa de vocês, né? Por que eu estou aplicando para essa empresa? E preste muita atenção para não fazer uma gafe dessas, porque, assim, recrutador, a gente tem umas pérolas, né? E isso fica entre as pérolas que a gente recebe. Não, com certeza. Acho que é um ponto super válido. Eu acho que se parte do princípio que você vai escrever e vai mandar uma carta de apresentação, toma o tempo para escrever realmente a carta dedicada para aquela empresa e o porquê você se encaixa naquela vaga, o porquê que você gostaria de ser chamado por processo seletivo, enfim. Senão, nem se deu trabalho, nem manda. Se é para fazer uma coisa meia boca, se é só para fazer linha de produção, ter um template e sair mandando para todo mundo, é melhor nem mandar, porque isso prejudica. É um ponto negativo na sua avaliação. Falando em pontos positivos e pontos negativos, a apresentação no LinkedIn e etc., sobre a parte de aparência, posicionamento e até skills, né, habilidades que um profissional brasileiro apresenta, assim. Existe alguma coisa que chama mais atenção? Existe algo que é importante entender a diferença dentro do Brasil e fora do Brasil em relação a esses pontos? Posicionamento, aparência e habilidades? E como apresentar isso também, né, nas entrevistas e no LinkedIn e também no CV, agora já sabemos todos os lugares. Esse é um ponto que, assim, eu tenho uma opinião bem particular em relação a isso,
Porque eu acho que a aparência não dita muito bem as suas habilidades ou, né, o quanto que você vai ser um bom performer, né, dentro de uma empresa. Tanto que eu trabalho há muito tempo com tecnologia. E em empresa de tecnologia, o pessoal, enfim, você vai de tênis, né? Você vai de camiseta, você não precisa estar de terno, né, para fazer um bom trabalho. Então, acho que vale muito, assim, qual é a indústria, qual é a vaga que você está aplicando, qual é o tipo de empresa que você está aplicando, entender bastante, de novo, os valores daquela empresa, né, quem eles são, né, e nesse caso, visita mesmo o site da empresa, né, o site de carreiras, ver as fotos, quem são aquelas pessoas, visita até uns perfis da galera no LinkedIn, tipo assim, quem é esse pessoal, como é que a liderança se comporta, sabe? Acho que isso é importante, porque vai determinar um pouco se você vai se sentir à vontade naquele lugar, sabe? Acho que é bem por aí. Eu diria que qualquer entrevista que você vai fazer, é importante você ter em mente que não dá para você aparecer, né, totalmente desarrumado. É legal tá, né, arrumadinho e tal, ter uma boa presença, digamos assim, passar uma confiança, acho que é isso, né? Você está numa entrevista, você quer passar que você é confiante, que você está seguro do que está falando, e muitas vezes né, um blazer ou uma camisa bacana e tal vai te dar mais segurança do que você aparecer tipo de uma calça rasgada. Mas enfim, eu acho que é mais por aí, assim. Pensa bem que numa entrevista você está se apresentando, é a primeira vez que aquelas pessoas vão te conhecer, né? Então tenta mostrar assim o teu melhor e não cheio de pompa, mas mostrar que você tem confiança. Eu acho que daí a confiança é muito de como que você quer se vestir para se sentir confiante. Eu concordo 100%. Eu até escrevi que eu falei que eu tenho algumas pérolas em relação à aparência. Eu já fiz entrevista que o candidato ele tava sem camisa, sabe? Tudo bem, é online, mas gente, tipo, eu tô acabando de conhecer, sabe? Nem que você já trabalhasse comigo, eu acho que sem camisa não, sabe? Você tem alguns hard stops que você não deve seguir, mas eu concordo com o que a Ais falou. Eu acho que na entrevista, eu penso que o LinkedIn, a sua aparência, é o seu cartão de visita, né? Então, a pessoa, ela acabou de conhecer, você não começou nem a falar, mas a primeira coisa que ela vai olhar é como você tá vestido. E acho que isso é importante, porque se a pessoa vai me conhecer também, e eu tô aqui toda mulambenta, toda, tipo, homeless, a pessoa vai querer trabalhar comigo? Já é difícil o suficiente eu achar o talento, e se eu não mostrar um pouco de seriedade, um pouco do que eu posso agregar, sabe? Então, é um pouco do cartão de visita. No dia a dia, eu não trabalho assim, é uma camiseta, eu vou para o escritório de tênis, as coisas são muito mais flexíveis, mas você já acabou conhecendo. E acho que você tem também, além de conhecer a empresa, você tem que conhecer o papel com o qual você vai atuar. Porque se você vai trabalhar em consultorias, você vai lidar com clientes o tempo inteiro. Então, a camiseta não é mais aceitável. Isso é uma coisa que você quer no dia a dia, né? Você quer trabalhar de terninho, de blazer todos os dias. Acho que são coisas que acabam sendo avaliadas. E eu acho que não foge muito, não tem muita diferença entre, por exemplo, Europa com o Brasil. Eu acho que nesse critério aí a regra é geral mesmo, né? É para todo mundo. Acho que é a questão do bom senso. Exato. É esse o ponto, né, que eu acredito. É a primeira vez que a pessoa está te olhando, né, e existem estudos que falam que a forma como a gente se comunica, mais de 50%, eu acho que chega a 70%, é a aparência, é na visão, né, então isso mostrar um pouco do quão interessado e preparado, não, e quanto a pessoa se preparou, quanto interessada ela estava para aquela entrevista, né? Porque geralmente quando a gente quer alguma coisa, a gente dá atenção, a gente se importa, né? E a aparência também é se importar, né? Eu acho que isso de fato já demonstra bastante, né? O quanto que a pessoa está interessada, o quanto que a pessoa se preparou para aquilo. E eu diria até não só a questão da aparência, mas também, assim, uma das perguntas que eu amava fazer como recrutadora, né? Que são aquelas perguntas, assim, bem para checar se a pessoa realmente quer ou não quer, é perguntar sobre os valores da empresa. Então me fala, o que você viu da nossa empresa, dos valores que a gente tem, da nossa missão, que de fato você se identificou?
Eu acho que é importante, né, além da aparência, você também se preparar em estudar a vaga, estudar a empresa que você está se candidatando. E com certeza a maioria dos recrutadores vai fazer uma pergunta que é justamente para ver se você se preparou ou não. Você que está ouvindo esse episódio tem interesse em se aprofundar e ampliar mais seus conhecimentos em algum tópico específico da área de produto, temos desconto para o curso de Product Management da PM3. Basta aplicar o cupom MDP15OFF e se inscrever num dos melhores cursos de produto do país, que conta com instrutores renomados e com muita experiência. Então não perde essa chance, vai lá e aproveita. E dentro da visão de vocês, a gente já falou um monte de coisas, né? Mas focando um pouquinho mais na vaga de produto, Product Manager e etc., o que é considerado um bom candidato para um recrutador no exterior? Existem diferenças de um candidato no Brasil, pela experiência de vocês? Eu acho que hoje o mundo tá tão doido, tá todo mundo querendo tanta gente, com tanta vaga aberta e com dificuldade de contratação. O mundo inteiro já, nos diversos segmentos, não só na tecnologia, aprendeu a trabalhar remoto. Então, essa barreira geográfica, ela caiu. Então, isso não faz um candidato melhor ou pior. Eu acho que a resposta a essa pergunta foi o que a Ais acabou de falar, o quão interessada a pessoa tá. Porque a gente tem esse tipo de pergunta. Eu, pessoalmente, eu pergunto dos valores da nossa empresa, qual que você se identifica mais, qual é aquele que você ainda acha que você precisa melhorar. Eu tenho uma página de recrutamento, os valores é a primeira coisa que aparece, e se o candidato me fala assim, eu não achei isso no site, mentira, você nem se deu o trabalho de procurar, sabe? Então é uma pessoa que está se candidatando porque talvez queira usar a minha oportunidade como um estilingue para sair do Brasil ou para sair do país que ele está e chegar aqui. Isso a gente consegue sentir nas entrevistas, a pessoa não quer, ela está usando isso simplesmente como uma ponte e não vai ficar 6 meses comigo. Então eu não quero. Porque eu vou ter todo um investimento de trazer essa pessoa, de treinar essa pessoa, e quando ela começando a ser produtiva, ela vai sair, porque ela não quer trabalhar na empresa, ela não quer trabalhar nesse segmento. Então, eu acho que o bom candidato, ele é aquele que se prepara, aquele que realmente tem interesse, ele genuinamente está interessado na vaga e na empresa. E eu diria também que, agora, comentando um pouco sobre diferença entre brasileiros, europeus e mundo, né? O que eu sempre ouvi muito, e eu acho que é algo que tem muito que a gente tem que se valorizar mais como brasileiros e brasileiras, é que a gente trabalha muito bem. O brasileiro em si é uma pessoa que trabalha muito, que tem uma responsabilidade muito grande, em sua maioria, são pessoas que realmente se dedicam, se realmente querem algo, vão lá, se dedicam e conseguem, sabe, vence. Aquela história do não desistir nunca. E eu acho que é muito verdade. Então, acho que a gente tem que se valorizar um pouco mais também em processos seletivos, assim, e pensar, olha, eu sei que deve ter outras pessoas nesse processo, eu sei que deve ter europeus e australianos e americanos, mas eu tenho a garra que me diferencia dessas pessoas, né? Então, acho que valorizar bastante isso também, assim, o quanto que a gente se dedica e se esforça, sabe, como indivíduos, para conseguir as coisas que a gente deseja. A gente sente assim, mas o fulano deve ser muito melhor que eu, aquela síndrome do impostor e síndrome do vira-lata, que é muito parte do brasileiro, assim, né, de achar que talvez a gente não vai ser tão bom quanto o outro. Então, tentar reverter um pouquinho esse pensamento, acho que isso facilita, ajuda mais no processo seletivo, para que você tenha segurança de se colocar. Com certeza, eu acho que o brasileiro ele não sabe o quão valorizado ele é fora, o quão bem visto ele é fora. E a gente tem essa síndrome do vira-lata, eu sou brasileiro, talvez um americano, ou talvez um europeu, ele é melhor do que eu, sabe? Tem uma história, não necessariamente com processo seletivo, mas na minha primeira empresa que eu trabalhei aqui, o CEO, o founder, ele tinha a minha idade. Só que aquele era o primeiro emprego dele. Ele acabou de sair da faculdade. Por quê? Porque ele fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, um seguido do outro, e aí ele era super qualificado
no papel, sabe? Ele tinha um monte de estudos, de qualificações, mas ele não tinha experiência. E a gente é o contrário, a gente começa a trabalhar muito cedo, a gente entra na faculdade, a gente já começa a fazer estágio. Então, a gente, ao mesmo tempo que nós estamos nos aprendendo academicamente as coisas, nós também estamos validando e ganhando experiência profissional e experiência de vida, coisa que muito europeu não faz. Primeiro ele estuda durante 30 anos da vida dele, e depois ele começa a trabalhar, e aí ele acaba começando em cargos muito altos, porque ele é muito qualificado, só que ele não tem experiência, e aí a empresa fecha, que foi o que aconteceu, e a gente não vê isso, a gente não sabe disso. Fala assim, mas fulano tem doutorado. E daí? Você tem 10 anos de experiência. Eu vejo pessoas falando assim, será que eu consigo ir para fora porque eu não tenho faculdade? Gente, para tirar visto, você só precisa mostrar sua carteira de trabalho e comprovar que você tem anos de experiência, você tem um contrato de uma empresa ratificando que você é necessário, você tem os skills necessários para aquela vaga. Então, o visto é o menor dos detalhes. Eu acho que isso o brasileiro não sabe, e ele precisa saber. Né? E, infelizmente, mulheres acabam tendo um pouco mais ainda que tem a síndrome do impostor em cima disso. Não que o homem não tenha, mas a mulher sempre ela tem mais. Eu acho que a confiança, o saber que eu consigo, eu sou o suficiente, e tem que transparecer isso na entrevista. Você tem que, o que a Ais falou, é confiança. A gente fala muito da questão das mulheres terem síndrome do impostor, mas na verdade qualquer pessoa pode ter, né? A gente pode ser acometido disso até, enfim, um cargo de liderança. A Camila pode também comentar a respeito. Mas isso também é algo o tempo inteiro. Exato, o tempo inteiro é aquela sensação, né? Então, isso é algo que acontece com todo mundo, assim. Se a gente começa também a pensar sobre isso, mas isso acontece então com todo mundo, a gente não é tão diferente um do outro. E daí aquela sensação de o outro europeu lá é melhor que eu também diminui um pouco mais, né? Então, acho que é muito isso, assim, é pensar que você tentar, né, além de tudo, assim, tem uma vaga legal, você tentar aquela vaga, treinar muito inglês, e aí eu falo muito com as pessoas que me perguntam sobre a questão do inglês, mas meu inglês é intermediário, tipo, não sei se eu vou conseguir. Treina, sabe? Pega uma pessoa que é teu amigo, uma amiga, um conhecido que tem inglês afiado e faz a pessoa te fazer perguntas como se fosse teu recrutador. Eu fiz muito isso, assim, para conseguir ir para Amsterdã. Eu me candidatei em vagas, eu falei com o pessoal que trabalhava já na cidade para entender como é que era a cidade. Eu fui atrás de recrutadores e mandei mensagem, né, e treinar, ensaia mesmo. Isso é bem importante, faz toda a diferença na tua performance durante a entrevista. E também você ganha muita experiência com entrevista fazendo entrevista. Né? Então, provavelmente a primeira que você fizer não vai sair boa, você vai gaguejar, você não vai explicar tudo que você, não vai expor tudo aquilo que você é capaz de fazer, as suas conquistas, as suas vitórias, as suas failures, tudo que você precisa. E acho que é importante também pedir feedback pro recrutador. Quando eles te mandam uma rejeição para a vaga, não tem vergonha de responder para aquela pessoa e falar assim, você poderia me dar um feedback mais concreto de qual foi o ponto que eu preciso melhorar, ou qual foi o ponto que foi o corte, por que eu não passei para a próxima fase, ou se fosse uma última fase, por que eu não fui chamado? Eu acho que os recrutadores em geral, aqui na Europa a gente tem o GDPR, que você não pode apontar, tem um monte de coisa de privacidade, e eles não mandam, os recrutadores geralmente não mandam a razão explícita pela qual você não foi escolhido no e-mail, mas muitos eles se colocam à disposição para fazer um call de 15 minutinhos depois, quando você quiser, para te dar o feedback real para você melhorar. E acho que isso é muito importante. Nossa, isso que você falou agora, eu me esqueci do GDPR, mas é muito verdade, assim, é uma lei, né, uma parte da legislação aqui da Europa, em que, por exemplo, se a pessoa se candidatou a uma vaga, né, hoje, e quer daqui a 6 meses que todos os dados dela sejam apagados do teu sistema, da tua empresa, ela tem todo o direito de fazer isso. Tem vários pequenos detalhes, assim, nessa legislação, que é bem diferente e que protege muito o candidato. Então, acho super válido comentar isso. E a questão do feedback, sim, isso ajuda bastante também, né? E exigir feedback. Muitos casos eu tive no passado, isso até não na Europa, quando eu estava recrutando, mas aqui no Brasil, assim, pessoas que fizeram processo comigo, eles não foram tão bem no início, e aí a gente
repassou, assim, todo um material de estudo para que aquela pessoa pudesse estudar e voltar daqui a 6 meses no processo. E teve casos muito bacanas, assim, tem até uma moça ainda que trabalha na empresa, ela não passou no primeiro processo, tentou, não passou no segundo, no terceiro ela conseguiu. Tudo porque ela estudou e se dedicou e conseguiu, através do feedback, voltar ao processo e vencer, né, e conseguir a vaga que ela queria. Então, super indico também, assim como a Camila falou. Eu acho que uma outra coisa, que a gente está falando aqui de confiança, de como você expor e você não cair na síndrome do vira-lata ou do impostor. Eu li um livro no ano passado, chama How Women Rise. Ele não é necessariamente para processo seletivo, mas sobre armadilhas que geralmente as mulheres caem. São padrões, e eu me identifiquei em todos. São 12, e eu me identifiquei em todos, em diferentes fases da minha vida. E esse livro, ele abre muitos olhos, sabe? Então, eu recomendo, eu gostei muito, e eu acho que ele vale a pena a leitura para você, como você ter confiança. Nele, eles dizem, os dois autores, é um homem e uma mulher, eles comentam assim que o homem, quando ele entrega, sei lá, 80%, ele fala que ele entregou 100%. E ele vai lá e bate no peito e canta a vitória e fala da entrega dele, e ele tá super orgulhoso. Mesmo que aqueles 80%, só 60% funciona, né? A mulher não. A mulher, ela entregou 60%, mas 60% funciona, tá com quase 80% ali, ó, pra sair assim, e ela não fala nada, porque ela não chegou no 100%. Né? Então, é como você expõe as suas vitórias ou os sucessos. A mulher, ela é muito mais conservadora do que o homem. E acho que isso é muito importante nas entrevistas. Você não ser conservador. Quando alguma coisa você fez sozinho, pode falar, eu fiz, eu aconteci, isso foi mérito meu. Quando você fez num time, fala, nós, a gente, o time, a equipe, isso também mostra que você é um team player. Isso a gente consegue sentir também numa entrevista, sabe? O tipo de entrega não é uma pessoa só que faz. E tem outras coisas que é realmente um trabalho de uma pessoa individual e você faz, e é muito correto você falar que isso foi um trabalho seu individual. Eu acho que é importante você ter essa confiança e saber quando colocar um ponto ou outro. Então, eu acho muito interessante tu ter colocado esse ponto, Cami, que há uns 2 anos, alguma coisa assim, eu recebi uma visita de uma amiga francesa aqui no Brasil, e ela estava vindo fazer uma call em casa, e conversando com o pessoal do meu time, etc., sobre as nossas entregas e etc e tal. E na hora que eu saí da call, eu falei, putz, esse negócio aqui eu fiz sozinha. E ela, mas por que você falou que foi de todo mundo, então? Eu falei, porque no final, né, uma entrega tem, sei lá, 4 entregas, essa aqui eu fiz sozinha, e aí fica tudo do time. Eu falei, claro que não, porque na hora de você pedir um aumento, pedir uma promoção e etc e tal, isso é considerado. E ela falou, se é uma coisa que você faz, fala que foi você que fez e não tenha vergonha disso. Eu acho que, não sei se é meio brasileiro, porque a gente tem esse ponto um pouco mais de medo de não ser, de ser arrogante, medo de como que eu vou passar essa imagem se eu falar que fui eu que fiz. Foi você que fez, né? Mas eu não percebi isso do lado dela. Se ela fez, ela falou que fez. Se ela fez com um monte de gente, ela falou que fez com um monte de gente. Super interessante, porque eu também, assim, geralmente eu tendo a falar sempre, o time, sabe? A gente fez, nós, we did it, we. Raramente eu falo assim, eu fiz tal coisa, sabe? E isso é interessante que a minha chefe hoje, minha chefe atual, ela me puxa muito para falar as coisas que eu fiz, que eu consegui entregar, sabe? E até de tipo reconhecimento e tal. E conversando com ela a respeito, ela falou exatamente isso. Assim, ela disse, eu percebi que você fala muito o que o time fez e a gente, como mulheres, assim, a gente tem que se valorizar mais e dizer o que a gente fez. O que a gente está contribuindo, o impacto que a gente está causando. E eu sei que tem um impacto maravilhoso, que tu está entregando coisas super legais, mas às vezes as pessoas não conseguem ver, porque você não consegue te vender de certa forma, sabe? Não fazer uma autopromoção ali dentro da empresa. Então, acho que super válido esse ponto, assim. Essa semana também eu estava conversando com uma brasileira colega que trabalha em Denver, lá nos Estados Unidos,
E ela também, a gente estava comentando sobre isso, assim, a questão do latino, não só o brasileiro, mas a América Latina em geral, a gente tem muito essa coisa de abraçar muitas coisas, a gente faz muito, então a gente abraça muitos projetos, a gente quer entregar muita coisa, e tem muito esse reconhecimento, de ser amigão, sabe, de ser legal, de ser bacana, e tem um lado positivo disso, que é o lado que as pessoas te reconhecem como uma pessoa fácil de se trabalhar, essa pessoa é fácil de eu trabalhar com essa pessoa, mas tem o outro lado que é assim, o quanto que isso também não nos faz fazer muito do que a gente não deveria estar fazendo, overdid it, sabe? Fazer muito mais do que a gente deveria estar fazendo. E também o quanto que isso faz a gente muitas vezes ser reconhecido só como muito, muito bacana, entende? Qualquer coisa que eu pedir, essa pessoa vai fazer. E esse tipo de não, essas barreiras, a gente tem que saber construir também. Então eu sinto que não é só de mulheres, eu acho que é algo mais cultural mesmo, da gente ter essa questão de querer abraçar o mundo, querer fazer tudo, e ter muita dificuldade, às vezes, de dizer não, né, e de colocar as barreiras certas, assim. Então, a gente passou por todo esse processo seletivo, as dicas que vocês estão passando pra gente. A gente tem 2 casos. O caso eu recebi a proposta, como é que eu vou negociar os benefícios e como que eu estou na empresa já há um tempo, como é que eu vou fazer essa negociação de salário, ou até mesmo quando você está em negociação ali do processo seletivo, né? Como que eu vou negociar um salário? Como que é um salário bom para mim, sendo que eu tenho uma ideia básica de como que é a vivência naquele país? Eu acho que para você negociar salário, você tem que fazer uma pesquisa básica. O próprio LinkedIn, ele te dá uma média salarial para aquele cargo naquela cidade. Tem várias ferramentas que você consegue, mas se você entrar em comunidades, tentar encontrar outras pessoas via LinkedIn mesmo, e explicar, quero ir, vou receber uma proposta em tal lugar, o que você acha de salário, eles me ofereceram X, dá para eu viver? Eu acho que também você tem que pesquisar o custo de vida na cidade, né? Você tem o fator Big Mac. Quanto vale um Big Mac no Brasil, quanto vale um Big Mac na cidade que você está, e qual o salário mínimo, quanto você consegue. Então, o poder de compra que o dinheiro te dá. Quando eu saí do Brasil e eu vim para cá, se eu comparasse número para número sem conversão, eu vim ganhando muito menos do que eu ganhava no Brasil. Só que o poder aquisitivo do dinheiro aqui, ele é muito maior do que no Brasil. Então, eu conseguia ter uma qualidade de vida muito melhor. E em relação a benefício, também eu acho que vale conhecer a cultura do país. Aqui eu tenho uma dedução de impostos em geral, uma dedução do salário de quase 40%. Mas o que acontece? Está incluso o plano de saúde, está incluso previdência, está incluso aposentadoria, está incluso alguma coisa, invalidez, se eu sofrer algum tipo de acidente, está tudo incluso. Eu não gasto absolutamente nada fora. Minha filha vai para a creche, eu pago literalmente 40 euros a mais, que é um suplemento que é lavanderia, alguma coisa assim, que eles lavam as roupas de cama e tudo lá. Mas eu não tenho gasto com escola. A escola para as crianças é gratuita, até a faculdade. Você ainda recebe um Bolsa Família, eu falo que é o Bolsa Filho, por filho. Então, você tem várias coisas que você tem que contabilizar. A dedução é alta, mas aquilo que me sobra líquido, com o que eu vou gastar? É aluguel, é mercado, é viagens, é cultura. Então, me sobra muito mais para essas outras caixinhas do que no Brasil. No Brasil, a gente tem o SUS, mas você quer um plano de saúde privado, você paga a escola privada, tudo é privado, tudo você acaba pagando 2 vezes. Né? Então, eu acho que tudo isso você tem que acabar conhecendo da região para qual você vai, para você conseguir argumentar e negociar o salário. Super concordo. É bem semelhante, na verdade, em Amsterdã também a questão da escola, creches e educação em geral. Acho que vale muito assim, qual local que você está indo, né, qual o custo de vida, que nem a Camila falou, tem vários sites, vários lugares que você pode pesquisar a questão de valores da cidade e tudo mais. Daí vai muito tática de negociação, né, que a gente usa, assim, que é ver o que a empresa está te oferecendo, pedir um pouco mais,
ver se faz sentido pedir um pouco mais, porque também às vezes os benefícios daquela empresa estão cobrindo o que você gostaria de pedir, ver os benefícios também, o que entra, e principalmente assim, recebendo a offer, primeira coisa que também é importante perguntar é se você vai ter um auxílio da empresa, né, na questão de visto, na questão de transporte, se você vai transportar alguma coisa, digamos que você tem um cachorro, né, um pet, como que a empresa te dá algum auxílio em relação a isso, né, e aí também, indo um pouquinho além, assim, pensar, ok, agora eu quero, né, conseguir uma vaga fora do país e tal. Você tem já as finanças preparadas para isso? Porque não é só você se mudar e a empresa vai arcar com tudo. Tem muita coisa que você que vai ter que fazer também. Quando eu fui para Holanda, vou dar um exemplo, tinha questão assim, a empresa pagou para mim, né, para eu ficar num local antes de achar o meu apartamento, mas tem empresas que não pagam, né, mas eu tive que, por exemplo, arcar com despesas de levar mala extra, coisas desse tipo. Então, acho que vale a pena também pensar todo esse planejamento antes e pesar isso na offer, né? Ver o que eles estão te ofertando em conjunto, assim. Daí, no caso, não é só a oferta ali no papel, mas também é todo o compensation que a gente fala, que daí vai benefícios, vai todo o processo de imigração, toda a questão de passagens, que hoje em dia está super caro, né? Passagem para fora do país, então ter toda essa dimensão do que inclui é bem importante. E acho que a pessoa também tem que ter em consideração essa parte do preparar para ir, que o seu salário só vai chegar no final do mês, né? Então você tem que sobreviver com as suas economias que você vai trazer do Brasil até cair o primeiro salário. Então, às vezes, muitas vezes, quando você vai alugar um apartamento, você tem que dar o calção de 2, 3 meses. Você tem esse dinheiro para dar esse calção? É um planejamento. Né? A gente faz planejamento para o nosso produto, a gente tem que fazer o planejamento para a nossa vida. Eu quero me mudar, o que eu preciso fazer? Eu recebi uma oferta, eu consigo me mudar daqui 30 dias, 40 dias, 3 meses? Quando eu chegar lá, o que vai acontecer? Hoje o euro está caríssimo, né? Hoje o euro está 6, quase 7 reais. Então, você vem para cá, você tem que dar o calção, que você pega um apartamento de 500 euros, você tem que dar 1.500 de calção, vezes 6, 7, é bastante dinheiro. Então, tem que vir preparado para isso. Praticamente, para você ir, você precisa organizar a sua vida aqui, e aí sim você começa a sua vida lá, porque não é só acordei, vou me inscrever em várias vagas, vou mandar minhas cartinhas de apresentação em padrão, e aí se eu passar, eu só ir pegar a mala e ir. Você tem toda uma preparação que você tem que fazer antes, né? É diferente se você é solteiro, se é você e você mesmo, e você pode dormir no sofá de qualquer um, se você não está, se você realmente não se importa nesse sentido, ou se você já é uma pessoa mais velha, que você quer o seu lugarzinho, ou se você tem família, se você tem pet, se você tem filhos, é tudo diferente, é uma mudança para todo mundo. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do papel. Porque senão você tá fadado ao fracasso. Já vai começar errado. E não tem coisa pior do que você chegar no final do mês e a conta não fecha. Você tá num país estrangeiro, que não fala o seu idioma, que você não tem uma rede de apoio, você literalmente não tem para onde correr. E você não consegue simplesmente um empréstimo no banco, você tem 0 crédito, você acabou de chegar. São coisas que a gente tem tudo muito no Brasil como garantido. Né? Você tem seu pai, sua mãe, você perdeu o emprego, você fala assim, se tudo der errado, eu volto para casa dos meus pais. O voltar para casa dos meus pais hoje me custa muito caro, né? São 3 passagens, mais malas, mais cachorro, mais tudo. Aqui você é um Zé Mané, digamos assim, você é um zero, que você tem que criar uma pessoa, você tem que fazer registro, você tem que tirar visto, você tem que criar o seu credit score. E no Brasil desde que você nasceu, você é alguém, você já tem toda a documentação, você não precisa ir para fila de documento. Acontece naturalmente ao longo da vida. Aqui não, quando você chegar, é tudo que acontece na primeira, segunda semana. Quando eu me mudei, os meus 3 primeiros meses foram os piores meses da minha vida. Eu queria voltar, eu chorava no banheiro, sabe? Tipo, e é assim, e é uma coisa que você não pensa, e ninguém te fala. Se você não pesquisar, eu não pesquisei, eu realmente não pesquisei. Eu tinha essa ideia que eu queria vir e eu vim. E aí eu sofri 3 meses até as coisas começarem a se ajeitar e entrar no seu lugarzinho. E tudo depende do nível de aventura que cada um quer. Nossa, é muito parecido com a minha história. Que eu também, assim, os 3 primeiros meses, acho que os 6 primeiros meses eu sofri bastante,
pela questão cultural também, assim, é a questão de adaptação, é como você falou, é recriar uma pessoa, né? Muitas coisas que eu tinha medo antigamente, hoje eu não tenho medo mais. Muitas coisas que antigamente eu não tinha medo, hoje eu tenho, sabe? É muito assim, se realmente tem que virar de ponta cabeça sua vida inteira e recriar quem você é, assim, recriar sua identidade, né? Não só na documentação, mas também em como você enfrenta coisas, em como que você vai reagir a certas situações e tal. Então, um preparo financeiro, né, o planejamento financeiro, que a Camila também comentou, é o planejamento psicológico, de que você vai chegar num lugar diferente, você não tem uma rede de apoio e você vai ter que criar essa rede não sei como. Tipo, criar novas amizades, né, se adaptar ao país, tentar entender quem são aquelas pessoas e como que você reage a como elas vivem lá, né. Eu tive uma situação, por exemplo, na Holanda, agora engraçada, assim, que a primeira vez que eu fui na Holanda, eu fui como turista em 2012, eu estava fazendo intercâmbio em Londres na época, e eu fui só por um final de semana, assim, e eu fui atropelada por uma bicicleta. Então, as pessoas sempre perguntam, ai, como é que é a questão da bicicleta na Holanda e tal? Eu sempre conto essa história. A primeira vez que eu fui atropelada, porque eu não sabia que eles eram, assim, né, não é andar de bicicleta, é correr de bicicleta no centro da cidade. Quando eu voltei lá, né, que eu fui pra morar, foi a primeira coisa que eu fiquei me cuidando, assim, meu Deus, qualquer hora alguém vai aparecer e vai me atropelar de novo. Mas aí depois de uns 6 meses, desses 6 meses de adaptação e tudo mais, né, eu comecei a andar de bike e hoje eu não vivo mais sem bike. Eu já me considero uma holandesa nesse sentido. Já faço tudo de bike, entendeu? Eu acho até estranho estar sem bicicleta, entendeu? E como assim eu vou pegar um carro pra fazer isso? Não precisa. E eu acho isso bem, bem importante também ter noção, assim, antes de tudo, pensa que você vai passar por muito perrengue, por muitas coisas desafiadoras, mas que, assim, no final, sempre vale a pena, com certeza. E o negócio da bicicleta é interessante. Eu sempre gostei, mas no Brasil, impossível você se mover de A para B de bicicleta. Você usava a bicicleta para fazer exercício, você levava pro parque de carro, aí você tira a bicicleta do carro no parque e você anda de bicicleta. Aqui não, você faz tudo, faça chuva, faça sol, faça neve, não importa, e vamos de bicicleta para qualquer lugar. Você muda. Hoje, quando eu vou pro Brasil, eu me sinto uma retardada. Eu sou a única pessoa que fica parada no semáforo de pedestre. Eu sou a única pessoa que atravessa na faixa de pedestre. E eu fico indignada que as pessoas não atravessam na faixa de pedestre. E aqui, você não vem carro por 5 quilômetros. O semáforo tá vermelho, as pessoas estão esperando para atravessar. Então, um aculturamento que você precisa aprender. Isso é muito verdade. Eu também sou a pessoa que espero na faixa de segurança. E outra coisa também que me irrita muito quando eu venho no Brasil é lixo na rua. Nossa, eu não consigo mais, assim, eu nunca fiz, na verdade, não era minha prática, né, fazer isso, mas hoje em dia eu noto muito quem faz e eu fico, assim, muito furiosa, porque é algo que depois que você vive num país que tem uma estrutura, que tem leis em relação a isso, né, a questão ambiental é muito forte, você chega num país que, como o Brasil, né, que tem uma natureza maravilhosa, você sabe que, né, é um país que poderia ser, enfim, muito maior do que é, muito pela natureza que tem, e você vê as pessoas jogando lixo na rua, nossa, dá muita raiva, gente. Pois é, gente. A gente quer voltar e mudar tudo, né? Tá tudo errado, vamos fazer o negócio aqui direito. Então tá, gente, muito legal, mas, né, todo carnaval tem seu fim, a gente segue para o fechamento do podcast, mas antes disso, queria que vocês finalizassem aí com uma resposta de ouro, né? E essa resposta é para a pergunta: quais dicas vocês dariam para as pessoas que querem se candidatar numa vaga de PM, júnior, sênior, ou líder de PM, VP, diretor no exterior? Não tenha medo, não tenha medo. É um processo seletivo como qualquer outro. E você tem que... É tudo que a gente já falou, né? Ser transparente, ser honesto, com você mesmo, com a empresa, não ter medo de cantar a vitória naquilo que é sua vitória, também dar crédito a quem merece ter crédito, e também não tem vergonha de pedir ajuda.
né? A gente tá aqui na comunidade, a gente tem o Slack, tem tantas pessoas que já moram fora, que estão lá. Eu semanalmente, não vou dizer diariamente porque eu não respondo diariamente, mas semanalmente tem 5, 6 pessoas que vêm me pedir dicas, né, de como fazer entrevista, ou de como que é morar na Alemanha, ou de como que é morar em Berlim, ou fala assim, eu tenho 2 filhos e qual é o momento certo, talvez seja agora, talvez não seja depois. Eu acho que a informação é a chave para o sucesso. Então, se você quer ir para o Canadá, seja para a Alemanha, não importa, para a China, não importa o lugar, não é impossível. Mas você, para não ter frustração, para ter um caminho mais certeiro, é buscar informação, não ter medo e ter muita confiança. Faço minhas palavras, as da Camila também, assim, acho que é preparação, né, então planejar direitinho, pensar que tudo é possível, né, não é porque você é brasileira ou se você é, enfim, tem um passado difícil, ou se você não tem a formação correta, que você não vai conseguir. É de fato ter confiança na sua habilidade, ter confiança no que você pode fazer, acreditar naquele sonho, acho que é bem importante, assim, se a gente tem esse sonho, tem essa vontade de viajar, de morar fora, de ter essa experiência, às vezes é engraçado que as pessoas tendem a pensar, eu vou ter essa vontade de fazer isso para minha vida, beleza, só vou ter a vontade de jogar pro universo e desejar que aconteça. Não é bem assim, né? A gente tem que também lutar pelo que a gente acredita e lutar pelo que a gente quer que aconteça também, se preparando, fazendo um cursinho de inglês, enfim, currículo, preparando o LinkedIn, se preparando como pessoa também, como a gente falou, né, psicologicamente para uma mudança de vida desse tamanho, ficar longe da família, que não é fácil. Enfim, desde que eu fui para Amsterdã e tudo mais, eu sempre tive uma frase da Emma Watson que eu adoro, que ela, né, amo Harry Potter, enfim, mas eu gosto muito dela como pessoa e como atriz também, que ela fala assim no movimento, né, do He for She, se não agora, quando? E se não eu, quem? Pensa sobre isso, né? Se não agora, quando que vai acontecer? E se não for com você, quem vai fazer isso por você? Então, pense sobre isso e vá em frente. Completando o que a Ais falou, eu acho que a gente não tem que ter medo do fracasso. Só tentando a gente vai saber se a gente vai ter sucesso ou se a gente vai fracassar. E se fracassar, qual é o problema? E eu tiver que voltar para o Brasil amanhã, ou voltar a morar na casa dos meus pais, ou morar com um amigo, eu posso ainda bater no peito e falar, eu fui lá, eu tentei e você não. Né? Então eu acho que muita gente não tenta por medo de e se não der certo? E se eu não me acostumar? O e se não vai te levar a lugar nenhum. Só a tentativa. Então, vá sem medo de errar, e se errar, não tem problema, aprende, melhora, muda de emprego, muda de cidade, muda de país, ou volta para casa, não tem problema. Acho que o que importa é a experiência, e isso te faz um profissional mais redondo no futuro. O erro e o acerto, eles te completam de todas as maneiras. Ai, gente, que incrível! Confesso que fiquei arrepiada e, enfim, peguei essas mensagens para mim também, muito obrigada. Eu acho, enfim, essa experiência de vocês e o espaço que vocês deram, a vulnerabilidade, trazendo os perrengues, as coisas divertidas, os choros, acho que ajuda todo mundo a se incentivar mais aí, até por entender que é normal passar por esses perrengues, né? E eu acho super legal esse compartilhamento de vocês. Queria agradecer demais a presença, Ais, Cami. Sejam sempre bem-vindas, estaremos sempre aqui para ouvi-las, vocês são incríveis, maravilhosas, inspiradoras. E bom, gente, chegamos então ao fim dessa série maravilhosa. Esperamos que todas as dicas compartilhadas até aqui te ajudem nesses processos seletivos. Tem muita novidade chegando nesse podcast, então continue nos acompanhando. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Eu desejo uma super ano, um super 2022. Nos vemos aí no próximo episódio. Obrigadão, pessoal!